Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse domingão, 15 de agosto de 2021, teremos 10 palpites. Vamos começar ali na primeira divisão chinesa, vamos passar pela Premier League, primeira divisão norueguesa, La Liga, League One, Liga Jupiler, Série B do Brasileirão, MLS e vamos fechar na Série B do Brasileirão novamente. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Itai e Dalian Pro. Jogo válido pela primeira divisão chinesa, onde a gente tem o Itai em primeiro do grupo B com 25 pontos e o Dalian em último também do grupo B com apenas 7 pontos em 13 jogos disputados. Jogo de uma competição que a tendência de gols é muito grande e tendo um líder de um grupo contra a pior equipe do grupo, a tendência de gols deve se manter. Até porque o Itai nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Dalian, nos últimos 5 jogos, em 4 também a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 jogos, em todos eles também a gente teve 2 gols ou mais no confronto entre as equipes. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,45, mas é um jogo facilmente com 5 minutos de bola rolando. Essa odd já bateu 1,50 e tem muito, mas muito valor. Até porque a gente tem uma competição chinesa que é uma grande competição para o mercado de gols. A gente tem o Itai, líder do grupo B, com 20 gols marcados e 10 sofridos, e que vai enfrentar uma equipe que já marcou apenas 11 gols, mas já tomou 26 gols na competição. O Dalian vem de 3 derrotas seguidas, as 3 derrotas com 3 gols no placar, enquanto o Itai vem de uma derrota, mas até então eram 3 vitórias seguidas. Então a tendência de um jogo bem movimentado, até porque o Dalian, quando perde, ainda assim consegue perder com uma boa margem de vantagem ou até fazer algum gol. Então um jogo com uma boa tendência de gols. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Tottenham e Manchester City, jogo da Premier League, primeira rodada para ambas as equipes. Aqui a gente tem duas equipes muito fortes do cenário inglês, mas que ainda assim eu vejo um jogo com a tendência de gols. Premier League, às vezes em alguns jogos tem uma tendência de uns jogos bem truncados, sair poucos gols, mas quando tem o City em campo a tendência é de muitos gols. Do outro lado tem o Tottenham, uma equipe muito boa também, então ainda assim a tendência fica maior ainda. E utilizando o Tottenham em seus jogos preparatórios, nos últimos 5 jogos, em 3, a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Manchester City, também nos jogos preparatórios, nos últimos 5 jogos, em 3 também a equipe teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a gente teve 2 gols ou mais. Por isso é outro jogo que não tem outra alternativa, senão mais de 2.0 gols. A odd está na casa de 1,45 e é mais um jogo que eu vejo com uma boa tendência para ao menos 2 gols na partida. Nesse caso saia 2 gols, apenas a gente tem a aposta devolvida. A gente vence com o terceiro gol, perde apenas com nenhum gol no jogo ou apenas um gol. Mas quando tem o Manchester City jogando, a tendência é muito grande. Vai pegar um Tottenham que deve começar ali atrás, mas também deve dar espaços, deve tentar buscar o ataque. A equipe do Manchester City controla muito bem o jogo. Se tiver espaços, vai guardar algum golzinho. Sem falar que o Tottenham nos últimos jogos vem dando algum trabalho para a equipe do City. Nas 2 últimas partidas foram 2 derrotas, mas nas 2 partidas anteriores o Tottenham acabou vencendo a equipe do Manchester City por 2-0. Então é um jogo de 2 boas equipes e com boa tendência de ser movimentado no mercado de gols. Então mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Tottenham e Manchester City. Passando agora para Odd e Haugesund, jogo que vale pela primeira divisão norueguesa,
onde a gente tem o Haugesund ali em sexto com 22 pontos e o Odd ali em 11º com 19 pontos. Competição extremamente com tendência de gols e duas equipes que vêm correspondendo bem a essa regra. Tanto que o Odd nos últimos 5 jogos, em 3, a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Haugesund, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a gente teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4, essas equipes tiveram 3 gols ou mais no placar. Por isso é um jogo que não tem outra alternativa, senão mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,81 e é muito boa essa cotação, porque é uma competição que tem uma tendência muito grande de gols. São duas equipes que marcam e tomam muitos gols, tanto que o Haugesund já marcou 22 gols e tomou 17, enquanto o Odd já marcou 20 e tomou 24. Ou seja, o Odd joga dentro de casa, precisa buscar o resultado, mas é uma equipe que toma muitos gols na competição, tanto que já tomou mais do que fez. Já a equipe do Haugesund, caso ganhe, pode chegar ali até na faixa de classificação a próximas competições europeias. Então um jogo que tem uma tendência também de ser bem movimentado, tanto que quando essas equipes se enfrentam, a gente já teve placares como 4-4, 4-1, 3-0 e 3-1. Ou seja, mais um jogo com tendência de muito movimento. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,81 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Viking e Molde, outro jogo da primeira divisão norueguesa, onde a gente tem o Molde em primeiro lugar com 33 pontos e o Viking ali em oitavo com 21 pontos. Outro jogo com a tendência altíssima, mas altíssima mesmo de gols, até porque quando o Molde joga no campeonato norueguês é uma equipe extremamente forte, uma equipe muito dominante, que na temporada passada não conseguiu se sagrar campeã, mas ainda assim é muito forte e nessa temporada já vem mostrando isso novamente. E sem falar que nos últimos 5 jogos do Viking, nos últimos 5 em 3, a gente teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Molde, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a gente teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a gente também teve 3 gols ou mais. Por isso é outro jogo que também temos que ir para o mercado de gols. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo, porque o Molde é praticamente uma máquina na Noruega de fazer gols. O Viking vem muito bem na competição, o Viking vem marcando e tomando muitos gols, tanto que a equipe está ali na faixa central da tabela, até porque a equipe já marcou 27 gols, mas tomou 29, ou seja, mostra que é uma equipe que da mesma forma que ela faz, ela também toma. E se ela der espaços para o Molde, uma fortíssima equipe do cenário norueguês, que já tem 39 gols marcados, o melhor ataque disparado da competição, e já sofreu 17 gols, é sim uma tendência de jogo muito grande para gols, até porque o Molde ataca muito, mas o Viking também não deve ficar atrás, até porque joga dentro de casa. Então um jogo que deve ser bastante movimentado, porque a gente tem a equipe do Molde muito boa e a equipe do Viking que não fica atrás e sempre tem jogo com placares bem elásticos. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Viking e Molde. Passando agora para Barcelona e Real Sociedad, estreia dos dois times na La Liga, primeira rodada. Aqui a gente tem duas equipes que vinham de jogos preparatórios e já começa um jogo bem truncado para ambas. O Barcelona aparentemente tem um bom time, mesmo com a saída do Messi, acredito que deve fazer um bom campeonato espanhol e já começa pegando um time que o Barcelona sempre tem certa dificuldade quando joga pelo nacional deles. E sem falar que nos jogos preparatórios do Barcelona, em todos eles, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe da Real Sociedad também em seus jogos preparatórios, nos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 3 deles a gente teve 3 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo é mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,67 e mesmo o Barcelona sem Messi, eu acredito que a equipe tem ainda um poderio ofensivo muito forte. É um dos favoritos ao título
da La Liga novamente e pega uma Sociedad que sempre dá trabalho para a equipe do Barcelona. Ainda mais agora sem Messi, acho que a equipe vai dar mais trabalho ainda. Então isso pode favorecer o mercado de gols, porque o Sociedad sempre deixa um golzinho ali contra o Barcelona. O Barcelona também não fica atrás nesse quesito. Então é sim uma tendência de jogo para gols, mesmo a gente tendo uma La Liga, um torneio muito truncado em certos jogos. Mas quando essas duas equipes se enfrentam, eu vejo com bons olhos o mercado de gols. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,67 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Marseille e Bordeaux, jogo que válido pela primeira divisão francesa, segunda rodada, onde a gente tem o Marseille em sexto com uma vitória e 3 pontos, e o Bordeaux jogou um jogo e uma derrota em penúltimo colocado. Jogo que, mesmo sendo pela Ligue 1, uma liga que também tem uma tendência de ser bem truncada em alguns jogos, para esse jogo eu vejo com bons olhos o mercado de gols, porque desde a temporada passada eu venho falando que quando o São Paulo chegou na França, no Marseille, os times do São Paulo têm uma tendência muito grande de gols. O Marseille era aquele time que fazia 1-0, segurava o placar, ficava aquele sofrimento. Depois que o São Paulo chegou, a média de gols da equipe subiu muito, porque é o estilo do argentino, e ele já continuou nessa temporada do mesmo jeito. Tanto que o primeiro jogo acabou 3-2 para o Marseille, a equipe estava perdendo de 2-0 e conseguiu virar, ou seja, acredito que vai ser essa tendência para essa temporada de novo. Sem falar que, juntando esse primeiro jogo e os jogos preparatórios para essa temporada, dos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Bordeaux também no primeiro jogo e em seus jogos preparatórios, em todos eles também a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 3 deles a gente teve 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,40, mas é um jogo com no máximo 10 minutos de jogo. Essa odd está batendo 1,50 e é muita tendência. Mesmo num campeonato truncado, com duas equipes teoricamente equilibradas, com certo favoritismo por Marseille, eu vejo com o mercado de gols bem aquecido. Até porque a equipe do Marseille deve ser aquela equipe que vai fazer muitos gols e tomar muitos gols. Já mostrou isso no primeiro jogo, um placar de 3-2, porque é o estilo do São Paulo, uma equipe que ataca muito, mas também que deixa muito espaço em sua defesa. O Bordeaux é uma boa equipe, mesmo perdendo na estreia, eu acredito que deve fazer um jogo duro, um jogo para gols. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Marseille e Bordeaux. Passando agora para Uragen e Clube Bruges, jogo da primeira divisão belga, onde a gente tem o Bruges em sétimo com 5 pontos e o Uragen ali em 11º com 4 pontos. Outra competição que a tendência de gols é gigantesca, e quando o Bruges joga, o bicho papão da Bélgica, a tendência se torna maior ainda. E o Uragen também não fica atrás, sempre faz temporadas bem regulares, com muitos gols em seus jogos, e já começou desse jeito nessa temporada também. Tanto que os últimos 5 jogos do Uragen, em 3, a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Bruges, nos últimos 5 jogos, em 3 também, a equipe teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a gente teve 3 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo também vai ser mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,60 e é um jogo que é aquilo que eu tô falando para vocês. O Bruges é muito forte. A equipe ainda não conseguiu engatar, tem uma vitória e 2 empates em 3 rodadas, mas é uma equipe muito forte que ali no começo da competição mesmo ela já engata, já começa a abrir, porque é muito dominante, tanto que participa constantemente de competições europeias como a Champions League Europa, e é muito dominante, mas ainda assim tem times que ainda tentam encarar, que tentam jogar bola e continuam mantendo elevado o nível de gols do campeonato belga. E para esse jogo eu acredito que não deve ser diferente, porque o Uragen é uma dessas equipes. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para Uragen e Clube Bruges. Passando agora para Vitória e CRB, jogo válido pelo Brasileirão segunda divisão, onde a gente tem o CRB em terceiro lugar com 31 pontos e o Vitória ali em 17º com 14 pontos.
Jogo que coloca frente a frente equipes em momentos completamente opostos. Enquanto o Vitória vem de 5 jogos sem vitórias, sendo 2 empates e 3 derrotas, o CRB vem de 2 boas vitórias. Uma vitória muito boa contra o Brusque, um adversário muito duro nessa segundona, e uma boa vitória sobre o Londrina jogando fora de casa. Então, para esse jogo, pelo que essas equipes vêm desempenhando na competição, uma equipe no G4, que é o CRB, e uma equipe no Z4, e pelo futebol apresentado, eu acredito que o CRB deve ao menos segurar um empate desse jogo. A equipe pode ganhar na Bahia? Pode ganhar, mas eu acredito que com um empate, eu acho que a equipe de Maceió deve conseguir desse jogo. Então nosso palpite é um dupla chance, CRB ou empate. A odd nesse momento está na casa de 1,43 e é um jogo que eu vejo com bons olhos, porque a equipe do Vitória não vem bem, ocupa a 17ª posição, tem apenas 2 vitórias em 17 jogos, a equipe apenas marcou 13 gols, mas tomou 17 e pega um CRB que vem com um ritmo muito frenético de gols marcados, já marcou 27, tem um dos melhores ataques da competição, mas também já tomou 21 gols. Mas é uma equipe que consegue compensar essa tomada de muitos gols, também marcando muitos gols. É uma equipe que quando joga fora de casa também é muito forte. Então, dupla chance, CRB ou empate, odd na casa de 1,43 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Atlanta e Los Angeles, jogo válido pela MLS, onde a gente tem pela Conferência Oeste o Los Angeles em 7º com 23 pontos e na Conferência Leste o Atlanta em 10º com 18 pontos. Jogo da MLS, jogo para gols, não tem o que discutir, e 2 equipes que vêm correspondendo muito bem nesse quesito. Até porque o Atlanta nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Los Angeles, nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 3 gols ou mais. E quando essas 2 equipes se enfrentaram nos últimos 2 jogos, nos 2 a gente teve 3 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo também vai ser o mais de 2,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,65 e é um jogo que não tem para onde correr, galera. Aqui é ambas, ou é over 2,5 ou os dois. Até porque a equipe do Los Angeles é uma equipe que faz temporadas muito constantes. A equipe marca muitos gols e toma muitos gols. Isso é bastante frequente e é bastante nítido nos últimos 5 jogos. O Los Angeles não vence há 5 jogos, são 3 derrotas e 2 empates, mas são sempre jogos com placares bem elásticos. 2-1, 4-1, 2-2 e um outro 2-1. Ou seja, a equipe mesmo perdendo e mesmo empatando, ela sempre vai lá e deixa o seu golzinho, ela sempre incomoda os adversários, mas também pega no sistema defensivo. Pega a equipe do Atlanta que está oscilando na competição, vem de uma vitória, mas são 2 derrotas e 2 empates nos outros jogos, e quando essas equipes se enfrentaram, os placares também foi muito elástico. Foi um 4-3 e um 5-0. Ou seja, a média da MLS é muito alta. É muita tendência de gols, até porque o jogo é muito corrido, tanto para um lado quanto para o outro. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para Atlanta e Los Angeles. E passando para o último jogo do dia, Botafogo e Brasil de Pelotas, jogo válido pela Série B do Brasileirão, onde a gente tem o Botafogo em 10º com 25 pontos e o Brasil de Pelotas em último com 12 pontos. Jogo que o Botafogo pode encostar muito ali no pelotão de elite, ali no G4, vem de uma derrota para o Operário jogando fora de casa, mas pega um Brasil de Pelotas que ainda não se encaixou. O Brasil desde a temporada passada vem muito capenga, vem sempre brigando ali contra a zona de rebaixamento. É uma equipe muito dura de marcar gols, porque é uma equipe muito retraída, fica muito na defensiva. E nessa temporada tá ficando também na defensiva, mas tá tomando os gols e não tá conseguindo ir no ataque converter o seu poderio ofensivo em gols. Por isso, pelo que o Botafogo vem apresentando depois da chegada do Anderson Moreira, onde a equipe tem 4 vitórias nos últimos 5 jogos e pega um Brasil de Pelotas que vem de 4 derrotas nos últimos 5 jogos e um empate e tá na última posição do torneio, eu acredito que o Botafogo é favorito para esse jogo e deve fazer o resultado dentro de casa. Por isso, Botafogo para vencer, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo, porque o Botafogo, na minha visão, mesmo assim muito capenga, dando uma oscilada, é uma equipe que tá ali em 10º. A Série B tá muito embolada, o Botafogo ganhando já vai ali para 28 pontos, fica a 3 pontos do Goiás. Hoje o primeiro time dentro na margem ali do G4, então
pegando uma equipe que não vence, que marcou apenas 11 gols em 17 jogos, que não consegue mostrar um bom futebol e jogando dentro de casa, o Botafogo tem que fazer o resultado e pelo que vem apresentando, tem essa tendência e tem time para isso, até porque o Brasil ainda não conseguiu mostrar um bom futebol nessa Série B do Brasileiro. Por isso, Botafogo para vencer, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!